E aí, gente, vamos lá com mais um vídeo do nosso VIPs que todo mundo tá gostando? E hoje eu vou fazer um top 5 muito legal, um top 5 de obras do Stephen King. Então vem comigo logo depois da abertura. Povão, vocês pensaram que eu não ia ter Stephen King nesse nosso mês do Halloween, né? Como que eu ia deixar de colocar o Mestre do Horror no nosso mês do Halloween? Não tem nem como, né, gente? Então, hoje eu decidi falar pra vocês as minhas 5 obras favoritas do Stephen King. Ou 10, né, se vocês preferirem. Gente, eu não consegui escolher só 5 livros. Eu não consegui. Eu tentei, mas não consegui. Eu tive que escolher 10 livros. E ainda assim foram bem difíceis de se escolherem, porque o cara tem tantas obras boas, tem tanto livro bom. Eu posso dizer que eu tenho na minha estante grande parte das obras do King. Os livros que eu não tenho físicos dele, eu tenho em versão digital, em versão e-book. Ou seja, eu tenho praticamente todas as obras publicadas do King aqui no Brasil. E eu posso dizer que de todas essas obras, eu li grande parte delas. Eu li, se eu não me engano, mais de 20 livros do Stephen King. E eu posso agora me dar o luxo de escolher, então, as 10 obras favoritas, as 10 obras melhores dentro da carreira dele. Embora eu tenha que fazer 2 ressalvas. A primeira ressalva é que eu deixei de ler 2 histórias do King, que são consideradas muito importantes na carreira dele. Uma é A Dança da Morte, que é tida como um dos top 3 de obras-primas dele, né? O top 3 considerado pelos fãs como as 3 obras-primas dele são A Dança da Morte, It, a Coisa e o Iluminado. Eu li A Coisa, It, a Coisa e li o Iluminado, só não li A Dança da Morte ainda. Então esse é um pezinho que pode ser desconsiderado. E o segundo é que eu também não li a saga da Torre Negra, embora eu a tenha aqui, assim como A Dança da Morte. Então, podem ser que essas 2 obras sejam excelentes e mereçam estar no top 10, mas eu não coloquei elas por não ter lido ainda. A segunda ressalva que eu tenho para fazer é que eu não li nenhum dos livros que o King escreveu sob o pseudônimo de Richard Bachman. Embora eu os tenha, eu ainda não li nenhum deles, então pode ser que isso também atrapalhe o meu julgamento quanto às suas 10 melhores obras. Mas, desconsiderando esses fatos, vou falar então com o que eu tenho, com o material que eu tenho, com o material que eu já li do King. Então, vamos lá? E em 10º lugar eu coloquei esse aqui, Jogo Perigoso, que é um livro que muitos fãs torcem o nariz, muita gente fala mal. E é tido pela maioria como o pior livro do Stephen King. Aí eu tenho que jogar um balde de água fria nesse pessoal que fala isso e dizer que não é que o livro é o pior livro do Stephen King. Não, ele é um livro para certos tipos de pessoas, para públicos diferentes. Se você é fã dos livros do King sangrentos, sanguinários, com passagens de terror frenéticas, com coisas assim, esse livro definitivamente não é para você, porque é um livro diferente, é um livro mais calmo, é um livro mais centrado somente em uma personagem, que é a Jessie Burlingame, e somente em um ambiente só, que é o quarto da casa de campo da família Burlingame. É um livro que o mestre mostra toda a sua maestria e domínio do personagem, da situação e da palavra, porque ele consegue conduzir toda a história somente com um cenário, com uma personagem, com uma situação. E o livro se mostra fantástico por causa disso. Eu estou devendo resenha desse livro para vocês, eu falei que eu ia fazer resenha dele agora no mês do Halloween, então eu vou tentar fazer essa resenha, pessoal, me cobrem. Então, em 10º lugar, Jogo Perigoso. Em 9º lugar, eu escolhi
esse daqui, Sob a Redoma, que já é um livro recente, né? Já é nessa leva de livros mais recentes que o King está escrevendo. E vocês têm reparado que o King ultimamente tem se mostrado mais prolixo do que o normal? Olha a grossura desse livro, gente. O livro é bem grossinho, mas não deixa a grossura do livro se assustarem vocês. O livro é muito ágil, é um livro de leitura muito rápida. Eu fiz resenha dele aqui no canal, então não vou me alongar muito sobre a história. Confiram a resenha para vocês terem mais acesso. Mas é um livro muito bom, é um livro de personagens marcantes, é um livro bastante frenético, um livro de leitura muito rápida, um livro com muita ação, com muita aventura. Não é um livro de terror. É um livro, é difícil de classificar ele, de colocar um gênero definido para ele, porque ele tem muita coisa nesse livro aqui. Inclusive tem o terror sim, só que ele é com nuances mais leves. E é um livro muito bom. Eu vou dar uma premissa básica aqui. A gente tem a cidadezinha de Chester's Mill, que é uma cidadezinha pequena, e de repente, do nada, aparece uma redoma ao redor de toda essa cidade. Ninguém entra, ninguém sai. E o maior vilão da história não é o responsável pela redoma, mas sim as próprias pessoas dentro da redoma. Então, em 9º lugar, Sob a Redoma. Em 8º lugar, eu coloquei A Zona Morta. Esse livro é um livro que me marcou demais, porque foi uma das primeiras leituras que eu li do King. Se eu não me engano, o primeiro livro que eu li dele foi Carrie a Estranha, e eu acho que o segundo foi o Iluminado. Ou foi o Iluminado, ou foi esse daqui. E esse livro me marcou demais, porque mostrou como King era um gênio. Ele conseguiu então me fazer voltar meus olhos mais para ele. Até então só tinha lido Carrie a Estranha, tinha gostado, mas não tinha me surpreendido. Mas com esse livro aqui então, o King me fez dar mais atenção às obras dele, que eu até então só conhecia através das adaptações cinematográficas. E esse livro me pegou de jeito. É uma história de suspense, é uma história de drama, é uma história que tem muita coisa legal aqui. A gente tem o personagem principal, John Smith, e ele é um cara normal, professor de faculdade, leva sua vida normal. Até que um dia ele sofre um acidente e fica em coma por alguns anos. Se eu não me engano, são 5 anos. E ele desperta desse coma depois de alguns anos que se passaram e vê que toda a sua vida mudou. Todas as pessoas ao seu redor seguiram com suas vidas em frente enquanto a dele ficou parada. E não foi só isso que mudou, ele também mudou. A partir do momento que ele desperta, ele descobre que ele tem então alguns dons extrasensoriais. Ou seja, apenas com um toque ele consegue ver o passado e o futuro da pessoa que ele está tocando. E a história vai indo em frente. E é um livro muito bom. É um livro com momentos tocantes. É um livro muito legal também porque tem algumas conexões. Vai ter conexão com Carrie a Estranha aqui, vai ter conexão com o Cujo, com o Raivoso. E eu gostei bastante. E também tem um dado momento do livro que se passa na cidadezinha fictícia que o King criou, a Castle Rock. Isso é bem legal. Então, 8º lugar, A Zona Morta. Em 7º lugar, o 7º melhor livro que o Stephen King já escreveu pra mim foi Misery, Louca Obsessão. E aqui, mais uma vez, o King mostra que ele tem domínio total sobre a sua escrita e nos presenteia com esses dois personagens maravilhosos. A gente tem então aqui o Paul Sheldon, que é um escritor best-seller, que escreve a série da Misery Chastain, que é uma moça aventureira da época vitoriana, e ela se mete em várias enrascadas, e os livros dela fazem muito sucesso. E a gente tem então a Annie Wilkes, que é a fã número 1 do Paul Sheldon. Então um dia o Paul Sheldon está viajando e acontece que ele sofre um acidente e o carro dele capota, ele fica preso na neve. A Annie Wilkes então surge e o ajuda e leva ele então para a casa dela, e ela começa então a cuidar dele. Só que o que ela não sabe é que a personagem favorita dela, a Misery, foi morta no último livro que o Paul Sheldon escreveu. E quando ela descobre isso, ela se revela uma louca, lunática, insana e perigosa. E o Paul Sheldon está totalmente nas mãos dela. É um livro sensacional. Eu fiz resenha dele aqui, eu vou deixar a resenha aqui embaixo também para vocês conferirem. E é um livro fantástico, é um livro frenético, é um livro muito tenso. É uma história que te deixa roendo as unhas a todo momento. E é muito bom. Então, pra mim, a 7ª melhor obra que o Stephen King já escreveu. Em 6º lugar, eu coloquei esse daqui, O Cemitério, também conhecido como Cemitério Maldito. E muitos fãs vão falar, nossa, mas por que esse livro ficou tão abaixo? Esse livro aqui é tido como um dos queridinhos do Stephen King, dos fãs do King. Porque é um livro bastante terrorizante, é um livro que tem cenas muito fortes,
Eu acredito que é um dos livros mais assustadores do King. Só perde para um outro que eu vou mostrar mais pra frente pra você, porque é um livro chocante. Mas eu coloquei ele em uma posição mais para baixo justamente porque faz tanto tempo que eu li que eu perdi os detalhes. Minha memória não consegue se lembrar então dos detalhes. Eu consigo lembrar do grosso da história, mas os detalhes que são o que mais marcam, né, eu esqueci totalmente. Então eu tive que colocar essa obra mais para baixo. Mas ainda assim, ela teve força suficiente para entrar no top 10 de melhores obras que o King já escreveu. E ficou em 6º lugar então o Cemitério. Eu também vou fazer resenha desse livro pra vocês aqui no canal. E fiquem no aguardo, que ela tá quase pra sair. Agora chegamos ao top 5, que é o que deveria ter sido, né, pessoal? Porque essa sessão aqui, como vocês conhecem aqui no canal, é o top 5. Mas eu não consegui escolher 5, escolhi 10. Então vamos lá com as 5 melhores obras que o Stephen King já escreveu. 5º lugar, A Hora do Vampiro. Atualmente ele é publicado aqui no Brasil como Salem. Que livro, hein, gente? Tem resenha dele aqui no canal também, não vou me alongar muito sobre ele, mas é um livro muito bom, é um livro aterrorizante, é um livro muito sinistro, porque você consegue sentir o clima aterrador que vai tomando a cidadezinha, toda aquela tensão que vai se espalhando pelos moradores, aquele mistério que vai acontecendo, porque se não fosse o spoiler que o título anterior, que é o título mais antigo dessa obra dá, a gente não saberia até o devido momento que o autor resolve nos revelar que o vilão do livro é um vampiro. Mas mesmo a gente sabendo que o maior mal desse livro aqui são os vampiros, o livro ainda assim se torna muito divertido, muito assustador e muito bom. Então recomendo demais. E pra mim é o 5º melhor livro que o Stephen King já fez. Então, em 5º lugar, A Hora do Vampiro. Em 4º lugar, eu coloquei essa coletânea de contos aqui, Sombras da Noite. E eu escolhi essa coletânea de contos que pra mim é a coletânea perfeita, tanto dele, do Stephen King, que é a melhor coletânea que ele já escreveu, quanto de outras coletâneas de contos de outros autores que eu já li. Eu nunca li uma coletânea de contos onde todos os contos fossem perfeitos, mas essa daqui chega bem próximo disso, porque dos 20 contos presentes nessa edição aqui, pelo menos 18 são excelentes. É um livro completo, tem contos de tudo quanto é gênero. Claro, todos voltados para o terror, mas tem contos de todos os tipos de monstros que você imaginar, você vai conseguir encontrar aqui. Todos os contos são muito bons, tem vários contos marcantes aqui. Eu gosto muito do Eu Sou o Portal, do Jerusalém Slot, que é um prequel da Hora do Vampiro, que eu citei agora há pouco para vocês. Eu gosto bastante do Às Vezes Eles Voltam, que é um conto de assombração muito macabro. Eu gosto bastante também das Criancinhas do Milharal, que é o que deu origem então àquela série de filmes Colheita Maldita. Gosto muito do Último Turno, que é o conto que deu origem a essa capa assombrosa aqui. Não sei se vocês conseguem ver, essa capa é muito legal. E é uma coletânea muito boa, é uma coletânea essencial para qualquer fã do Stephen King e mais que obrigatória para qualquer fã de livros de terror. Então, a 4ª melhor obra do King, Sombras da Noite. Agora chegamos ao top 3, as 3 maiores e melhores obras que o Stephen King já escreveu, na minha opinião. Em 3º lugar, eu coloquei esse livro aqui que pode chocar algumas pessoas pela posição que eu coloquei, O Iluminado. Agora vai vir aquele bando de gente falar, mas como que você coloca O Iluminado em 3º lugar? Todo mundo considera esse livro aqui como a obra-prima máxima do Stephen King. Eu gosto demais desse livro, eu acho esse livro fenomenal, eu acho esse livro assustador, eu acho esse livro indispensável para qualquer fã do Stephen King e também para qualquer fã de livros de terror, mas para mim não é a melhor obra. E agora a diferença das 3 obras, do 3º para o 2º e 1º lugar, é bem pouca, mas ainda assim é um livro memorável, é um livro sensacional. Não vou citar também mais sobre ele, porque tem resenha, vou deixar a resenha aqui embaixo no box de informações. É um livro completo, um livro de assombração. Lembram-se daqueles filmes e histórias de casas assombradas do passado? Então, o King nos atualizou e fez então sua história de casa assombrada aqui, se passando em um hotel enorme. É um livro muito bom, personagens desenvolvidos com maestria. Você fica de boca aberta com o quão bom o Stephen King é para poder desenvolver personagens. E esse livro aqui nos prova muito isso. E nos mostra também a genialidade do cara, né? Porque esse aqui foi o 3º livro que o Stephen King escreveu. O primeiro foi Que Era Estranho, o segundo foi A Hora do Vampiro, o terceiro foi esse aqui. Já no 3º livro, o cara mostra a genialidade dele. Olha pra vocês verem. Então, pra mim, o 3º melhor livro do Stephen King, O Iluminado. O 2º lugar ficou, então, com Novembro de 63. Gente, que livro incrível, fenomenal.
É um livro sensível, é um livro dramático, é um livro com aventura, é um livro com suspense, é um livro com mistério, é um livro que tem alguns momentos assustadores, é um livro completíssimo, tem até romance aqui, gente, olha pra vocês verem. Stephen King até romance colocou nesse livro. Tem resenha aqui no canal também, não vou falar sobre a sinopse dele porque eu quero que vocês assistam a resenha, então eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem a resenha. E é um livro completíssimo, é grossinho também, e também faz parte dessa nova leva de escritos que ele está lançando atualmente. Se eu não me engano, esse aqui é o mais recente lançamento dele aqui no Brasil. Está programado para sair no próximo mês agora o Doutor Sono, né? Mas é um livro muito bom. É um livro que eu recomendo demais da conta e pra mim é o segundo melhor livro que o Stephen King já escreveu. Agora, antes de falar o primeiro lugar, eu quero fazer então pra vocês algumas menções honrosas. Falar então de alguns livros que não entraram nesse top 10, mas que são muito bons também e que recomendo pra vocês. Eu gosto bastante de Carrie a Estranha. O modo como ele foi escrito, que o King o desenvolveu, é muito original. Gosto muito também de Christine, o Carro Assassino, que é uma obra muito legal. É como se fosse um terror adolescente. É bastante interessante aquele livro. Gosto bastante dele. Gosto muito do Apanhador de Sonhos, pelo fato de mostrar a amizade dos personagens principais de uma forma muito legal. Eu gostei demais daquele livro. Gosto bastante também do Tripulação de Esqueletos, que tem alguns contos memoráveis naquele livro. Por exemplo, tem o Vovó, tem o Nevoeiro, tem a Balsa. São contos muito bons. E gosto bastante também do 4 Estações, que é um livro onde ele reúne 4 novelas do King que não são de terror. Entre elas a gente vai ter então Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, que baseou o Sonhos de Liberdade. A gente vai ter O Corpo, que baseou o filme também de nome Conta Comigo. E são histórias que não são de terror, que são bastante reais, digamos assim, e que são muito boas também. São livros que eu gosto demais. Não entraram para o meu top 10 de livros, melhores livros do King, mas que são tão bons que merecem vocês darem uma conferida. Agora vamos para o primeiro lugar, o livro que eu considero o melhor livro que o Stephen King já escreveu em toda a sua vida, em toda a sua carreira. Muita gente já deve estar desconfiando qual que é, né? Porque eu falo direto desse livro aqui no canal. Então, para mim, o melhor livro que o Stephen King já escreveu foi esse aqui, It, A Coisa. Esse livro é incrível, sensacional, fantástico, fenomenal, estupendo. É um livro muito bom. Pra mim, tudo que o Stephen King sabe fazer, ele conseguiu colocar nesse livro. Tudo que ele sabe fazer. Eu acho que esse aqui foi a melhor forma dele. Foi o melhor trabalho dele que ele já fez. E eu acho que vai ser dificílimo, quase impossível dele superar. Eu fiz resenha desse livro aqui no canal. Vou deixar a resenha pra vocês aqui embaixo. Confiram a resenha. Pessoal, não vou falar mais nada do livro pra vocês irem lá assistir a resenha. Mas é um livro fenomenal, gente. É um livro muito bom. É uma obra essencial também para quem gosta de livros de terror, essencial para quem quer conhecer a obra do Stephen King. Não assustem com o tamanho, é um livro grosso, mas é um livro que você lê e não consegue desgrudar dele em nenhum momento. Tem uma ou outra cena que algumas pessoas torcem o nariz para elas, porque são, digamos que, diferentes. São cenas um pouquinho estranhas, mas que são perdoáveis devido à genialidade que o King tava ao escrever essa obra, que é uma obra completa. E ele foi relançado aqui no Brasil pela Suma de Letras, com uma capa nova, bastante legal. Inclusive eu fiz um sorteio dessa nova edição aqui no canal, e é um livro que eu recomendo demais para todo mundo. E para mim é o melhor livro do Stephen. Então, primeiríssimo lugar, muito merecido, It, A Coisa. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi muito difícil, muitíssimo difícil escolher esses livros, escolher as categorias, as posições que eles ficariam, porque eu sou fãzaço do Stephen King e pra mim foi bem difícil escolher, mas tá escolhido, tá feito. Espero que vocês gostem e façam o seu top também aqui embaixo. Vocês que conhecem a obra do Stephen King, escreve aqui embaixo quais foram os melhores livros que vocês já leram do cara. Eu tô muito curioso pra saber. Então até o próximo vídeo nosso do Vips. Tchau, tchau!